Olá a todos vocês que estão mais uma vez conectados no canal do YouTube. Que história é essa, Max? Que história é essa que eu vou falar hoje? Infelizmente, uma história triste. Sim, triste. Morre Silvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão, aos 93 anos. É isso mesmo. Um pedaço da história da televisão brasileira hoje fecha um capítulo. Silvio Santos, o homem do baú, o homem do domingo, morreu. O apresentador estava internado desde o início de agosto, dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Mas antes disso, se você gostar do Que História é essa, Max, que traz reflexões, conhecimento, cultura e também pedacinhos de protagonistas da história do Brasil e do mundo, se inscreva no nosso canal. Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado, 17 de agosto, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de ter recebido alta médica devido a um quadro de H1N1. Silvio Santos deixa 6 filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT. Silvio Santos é um marco na história da televisão brasileira, quer você goste dele ou não. Ao longo dos últimos 60 anos, ele manteve-se no ar, com passagens pelas principais emissoras, incluindo a Rede Globo, até criar sua própria rede, o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. A própria trajetória de Cenoura Bravanel, nome real do apresentador, daria uma série de televisão. A história, de fato, resultou em um seriado, O Rei da TV, e em um filme que será lançado em 5 de setembro. Filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro, Cenoura Bravanel nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930 e desde cedo envolveu-se em negócios para ajudar a família. Um dos capítulos mais conhecidos de sua vida remota juventude, quando trabalhou como camelô nas ruas da capital carioca, vendendo capas para títulos de eleitor. O nome artístico Silvio Santos surgiu quando a carreira no rádio e na televisão virou uma opção para o vendedor aumentar seus lucros. Assim, Silvio, depois da parceria com Manuel da Nóbrega, estreou nas telinhas em 1962, no programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. No ano seguinte estreou o programa Silvio Santos, que desde 1963 está no ar no país. Para Maurício Sticer, biógrafo do apresentador e também autor do livro Topa Tudo por Dinheiro, Silvio buscou a televisão e o rádio como uma maneira de ampliar os negócios e conseguir o próprio canal. Diante do sucesso nessa empreitada, Silvio Santos decidiu dobrar a aposta e passou a lutar para criar uma rede de televisão. Sim, o sonho começou em 1976, quando o general Ernesto Geisel, gaúcho, um dos presidentes do período da ditadura militar, concedeu ao comunicador a TVS, TV Estúdios do Rio de Janeiro. Quase 5 anos depois, em 1981, Cenoura Bravanel fundou o Sistema Brasileiro de Televisão. No SBT, Silvio criou um jeito próprio de fazer TV. A estratégia incluía diversas mudanças na grade, com pouco espaço para jornalismo, programas inovadores e apostas que poucos fariam, como os seriados Chaves e as novelas mexicanas. A emissora lançou nomes como Gugu Liberato, Celso Portiolli, Eliana, Mara Maravilha e, mais recentemente, Maísa e Larissa Manoela. Presidente do Brasil, em 1989, na primeira eleição presidencial do Brasil após a ditadura militar, uma surpresa ocorreu. Silvio Santos decidiu candidatar-se ao cargo de presidente da República. A menos de um mês para o primeiro turno, os setores do Partido da Frente Liberal planejaram lançar a candidatura do empresário Silvio Santos, filiado à legenda desde 1988. Porém,
o comunicador sairia por outra agremiação, o Partido Municipalista Brasileiro, PMB, que havia lançado Armando Correia, que se dispunha a renunciar. Assim foi criada a chapa com Silvio Santos e o senador paraibano Marcondes Gadelha como vice. A entrada de Silvio na corrida eleitoral causou impacto e a Justiça Eleitoral recebeu 18 pedidos de impugnação da chapa. De acordo com pesquisas realizadas na época, a candidatura de Silvio Santos atingiu a preferência de cerca de 30% do eleitorado. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a ilegalidade da candidatura, que não teria respeitado os prazos previstos em lei. Assim, em 9 de novembro de 1989, por decisão unânime, a Corte impugnou a chapa Silvio Santos Marcondes. A votação ocorreu em 15 de novembro de 1989. Ao fim do processo, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República. Que triste presidente. Isso é um pouquinho, de forma muito resumida, a história de Silvio Santos. Metade brasileiro, metade judeu, com raízes na Grécia. Essa é a história do homem do baú, ou do baú da felicidade. Descanse em paz, Silvio Santos. Abraços e até o nosso próximo vídeo encontro.